Olá, tudo bom com vocês? Espero que sim, que estejam bem de saúde. Alguns de vocês já me conhecem, eu me chamo Caroline, né? E esse é o meu sinal. Então, gente, hoje a nossa aula nós vamos conversar, né, sobre os verbos, dois tipos de verbos, né? Os verbos com concordância e os verbos sem concordância, né? Eu vou explicar um pouquinho sobre essa temática. Eu vou dar alguns exemplos, né? Vou mostrar algumas sentenças na Libras para que vocês possam compreender com mais clareza. Então vamos lá. Quando a gente fala dos verbos com concordância, né? Que também são conhecidos como verbos direcionais, né? Eles também são conhecidos dessa forma. O que seria, né? Esses verbos com concordância, os verbos direcionais. Eles apresentam, né, as seguintes características. Eles se flexionam com respeito à pessoa, número e aspectos. E esses verbos, eles também possuem ativos locativos, né? O que seria isso? Acho que vocês lembram que vocês estudaram sobre o parâmetro da Libras, lembra? E lá vocês viram uma marcação de importância. Uma marcação que tem a ver com os verbos direcionais, que é o movimento. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Vamos pensar aqui na palavra avisar, no sinal avisar. O sinal avisar, você usa a configuração Y e sinaliza dessa forma, conforme vocês podem observar. Avisar. Ele é um exemplo claro de um verbo direcional, com concordância, porque ele concorda com o sujeito, né? Ele concorda com o personagem. Percebam, eu avisei. Ou ele me avisou. Vejam, percebam a forma que é sinalizado. Aqui, onde eu avisei, é onde começa a ação e ele recebe a ação. Vamos pensar numa seguinte situação. Aqui tem dois personagens. Um é o João e aqui é a Maria. Temos dois personagens. Vejam, o João avisou a Maria. Quem avisou a Maria? O João. O João avisou quem? A Maria. Percebam? Vamos pensar num outro exemplo. Vamos usar aqui a palavra perguntar. O sinal perguntar. Vejam como é a configuração de mão. Eu perguntei. Ele me perguntou. Vejam. João perguntou para Maria. Maria perguntou para o João. Vejam que envolve o movimento do sinal e também o movimento do corpo. É uma característica dos verbos com concordância. Ele sempre está concordando com os seus personagens. Também, outra característica importante, que não é preciso falar eu avisei tu. O pronome e o predicado, eles estão embutidos no próprio sinal. Agora é importante salientar que nos verbos direcionais com concordância sempre tem relação com o sujeito. Outro ponto que nós vamos falar é sobre os verbos sem concordância, que também são conhecidos como verbos indirecionais, né? Eles são conhecidos dessa forma também. Agora, o que seriam os verbos sem concordância, né? Qual é a característica que ele apresenta? Uma característica importante, né, dos verbos sem concordância é a apontação. No momento em que a sentença está sendo enunciada em Libras, os sinais eles são presos ao corpo. Isso também é uma característica dos sinais dos verbos não direcionais. Veja o sinal amar.
Outro exemplo. Este sinal aqui. Pensar. Agora talvez você se pergunte, como que eu vou saber quem sofreu a ação e quem recebeu a ação, né? Como que vai ficar claro essa informação, né? Essa relação que existe na sentença em libras? Deixa eu explicar. Vou dar um exemplo para que vocês possam entender melhor a questão do verbo. Nós já sabemos que ele usa a apontação, né? Para deixar claro essa informação. Pensando na ideia de dois personagens novamente. João ama Maria. Veja que ele usa o recurso da apontação para deixar claro quem sofreu a ação e quem fez a ação. Assim, vai ficar fácil perceber através do recurso da apontação. Deu para entender? Vejam que o verbo com concordância, ele não precisa fazer uso do pronome identificar porque está embutido no sinal. Eu te avisei, ele me avisou. Agora os verbos sem concordância, eles usam o apontamento, né, para ficar claro a informação de quem fez a ação e quem recebeu a ação. Ficou claro? Deu para vocês entenderem? Então, até a próxima aula.